Vamos aplicar um gráfico agora nesses dados. Eu vou estar selecionando aqui a área que eu quero que apareça no meu gráfico. Eu vou selecionar aqui a partir da disciplina de português até história. Vou vir aqui nesse ícone, inserir gráfico, e observem. Acabei de criar uma representação visual das informações da minha tabela. Eu vou fechar aqui essa opção. Inicialmente, vai ser gerado um gráfico sugestivo, com base nos dados que temos. Nós podemos alterar o estilo desse gráfico, as cores, adicionar títulos, legendas, o que vocês imaginarem, a gente pode estar fazendo aqui. E vamos fazer isso numa aula mais adiante, eu acredito que na quarta aula. Por enquanto, eu vou só mostrar para vocês aqui o básico, que é como adicionar um gráfico em cima da seleção que a gente fez, da pré-seleção. Vamos adicionar aqui um título, este gráfico, e uma das formas de fazer isso é clicar com o botão direito do mouse, vir aqui título do gráfico e dos eixos, e eu vou adicionar aqui, ó, título do gráfico. Eu vou adicionar aqui boletim escolar. Observem que já apareceu aqui. Agora eu quero que esse texto ele fique no centro. Vamos vir aqui, ó, formato do título. Podemos aplicar as mesmas formatações que eu expliquei aqui em cima. Deixar, por exemplo, o texto mais negrito, um tom um pouco mais escuro. Alinhar ao centro. Eu clico aqui nesse ícone, alinhamento, e aqui no centro. E posso estar mudando, inclusive, a cor do texto, do título, se eu quiser. Aqui indica que está uma cor automática, foi gerada aleatoriamente. Mas eu posso estar aplicando aqui um azul, uma cor que da minha preferência. Eu vou colocar aqui em preto. Vocês podem brincar aí com as cores e adicionar do jeito que preferir. Vou arrastar um pouco mais para cá. Observem, eu quero adicionar aqui também uma informação do lado para descrever o que esses números é, porque eles vão variar de acordo com cada contexto. Eu vou adicionar aqui uma informação para ficar mais descritivo para quem estiver olhando. Então, eu vou clicar novamente com o botão direito do mouse, vou abrir este menu de opções, vou vir aqui, ó, título do gráfico dos eixos, eu vou adicionar, ó, título do eixo vertical. Temos o eixo vertical e do horizontal. Quando eu clicar no vertical, significa que eu vou adicionar nesta parte aqui, ó, nessa parte que fica em pé. Se eu clicar na parte horizontal, eu vou adicionar nessa parte que fica deitada. Aqui eu vou adicionar notas de 0 a 10. Eu já tenho aqui, então eu vou selecionar, mas no caso vocês digitem, tá? O nome da nota de 0 a 10. Então, observem que acabou de aparecer aqui. Da mesma forma, poderia deixar em negrito, poderia aplicar uma cor, não vou enfeitar muito agora. Vamos novamente aqui, com o botão direito do mouse, para outra opção, título do gráfico os eixos, e eu vou aqui, ó, título do eixo horizontal. Eu quero adicionar agora na parte de baixo. E aqui eu vou colocar disciplinas. Eu já tenho aqui no meu caso, tá? Porque eu já tinha digitado antes, quando eu estava planejando a aula, mas vocês digitem aí disciplina ou outro texto que vocês quiserem. Mas é indicado que vocês sempre deixem um texto descritivo para o que vocês querem mostrar, o que vocês estão mostrando. Então, observe, adicionei disciplina e aí já foi ajustado. Então, já dá outra aparência ao gráfico. Eu vou deixar aqui negrito, só para dar um destaquezinho. E a cor, vou deixar a cor que tá mesmo, automático. Certo? Vou estar fechando aqui essa janela. Então, xizinho. E por enquanto, isto basta. Só para vocês entenderem que as planilhas de Google ele nos traz várias ferramentas. A gente pode brincar, fazer várias coisas com ela. Vamos estar excluindo aqui esse gráfico. Clicar nesses 3 pontinhos, clicar em excluir gráfico. Vamos agora aplicar filtro a essa nossa tabela. E o que esse filtro quer dizer? Ele nos permite filtrar as informações, os dados da tabela, de acordo com certos critérios. Filtrar ou classificar. Eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu vou selecionar primeiro as áreas que eu quero aplicar filtro. Eu vou selecionar aqui o português, até história. Eu vou descer o cursor do mouse. Vou vir aqui neste ícone, ó, criar um filtro. E observe o quê? Que agora surgiu esses símbolos aqui, ó, ao lado
de cada cabeçalho que antes não tinham. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, em atividades, não tem esse símbolo, porque eu não apliquei a função de filtrar nela, eu apliquei só nas outras. Observem como se encontram os nossos dados agora, porque eles vão, né, começar a ter algumas alterações de acordo com o que eu aplicar aqui. Vou clicar aqui em filtro. Clicar aqui em filtro novamente. E por enquanto, eu vou aqui, ó. Observem que nessa parte aqui selecionada, tem vários valores selecionados. Eu vou limpar tudo. Então, digamos que eu quisesse filtrar por uma nota específica. Eu quero filtrar pela nota 10. Por enquanto vai estar um pouco fora de contexto, mas mais adiante vocês vão ver a mágica de forma mais nítida. Então, observe, o que aconteceu? Filtrou, ele retornou para mim somente a linha que tinha aquela nota 10, que foi a quarta atividade. Então, assim, se fosse várias linhas, isso ficava muito mais interessante. Mas, por enquanto, é o suficiente. Mais adiante, a gente vai ver tudo bem, com mais contexto em volta. Então, vou tirar para tirar esse filtro. Ó. Aqui está aplicado o filtro. Observe que muda um pouco o ícone. Aqui tem, a função de aplicar filtro, mas ainda não foi aplicado. Aqui, por sua vez, mostra que foi aplicado. Por isso que mudou tão drasticamente. Para a gente tirar, eu posso estar clicando aqui e posso selecionar tudo novamente. Ó. Vou selecionar tudo e clicar em OK. OK, e vai me retornar os dados como estavam antes. Outra forma, então vocês observam. A primeira coisa é o seguinte, filtro. Eu seleciono por um valor específico, vou limpar aqui. Eu quero buscar só por um valor 8, por exemplo. E aí vai me trazer somente aquelas linhas que se tivesse mais de um valor 8, vai trazer aquelas linhas cujos valores em história fosse 8, tá? Porque eu estou aplicando ali o filtro na coluna de história. Eu vou colocar aqui. E vou clicar em OK. Então, observe, ó, ele me retornou somente as linhas que tem aquele critério que eu passei. Eu vou estar voltando aqui e vou selecionar tudo para voltar ao normal. E outra forma que a gente tem de fazer é de classificar. Classificar, ele não vai excluir nada, ele não vai ocultar, digamos assim, nenhuma parte das linhas, mas vai, digamos assim, reordenar as informações, a ordem do que tiver ali naquela coluna. Vou mostrar para vocês porque tudo que a gente mostra fica mais fácil de entender. Então, observem primeiro o seguinte. Eu vou nessa parte na nota de matemática. Eu tenho essa nota aqui 9,5, 8, 5,5 e 6,5. Eu vou clicar aqui. Observe que a primeira nota que está lá é 9,5. E eu vou classificar aqui de Z a A. O que isso significa? Não, vou classificar de A a Z, nem eu sei mais a ordem. Vou classificar de A a Z e vamos ver o que vai acontecer. Observem, foi classificado de ordem crescente, então reagrupou e a nota que está no topo agora é 5,5. Então, antes era 9,5, mas como eu classifiquei de A a Z, que é em ordem crescente, então o que aconteceu? Ele reorganizou os dados dessa coluna e mostrou, olha, a primeira nota foi a nota mais baixa, foi de 5,5, a segunda foi 6,5, seguida de 8 e logo após 9,5. Então, observe, não ocultou nenhuma linha, não excluiu nada, diferente do filtro. O filtro, ele oculta, tá? Ele também não vai excluir, porque se a gente remover o filtro, as linhas voltam ao estado como era antes. Então, o filtro, literalmente, ele vai retornar para a gente só aquilo que está dentro do critério que estipulamos e a classificação, ela vai reagrupar aquilo, reorganizar de acordo com o que você pediu. Então, se vocês querem ver, por exemplo, eu quero ver as notas do maior para o menor, e aí vocês podem classificar, que ela vai mostrar desde a maior nota, né, até a menor. Se vocês querem classificar da menor para chegar na maior, vocês podem organizar assim também. Isso é um recurso bastante interessante, principalmente quando estamos lidando com grandes conjuntos de dados para analisar, então qual foi
sei lá, qual foi o produto mais caro. Enfim, dá pra gente brincar bastante e fazer um monte de coisas com essas funcionalidades. Mais adiante veremos muito mais. Para remover essas opções de filtro, eu clico aqui. Então, observe aqui, ó, que já foi removido. Outra coisa, essa aqui, ó, visualização de filtros. O que que acontece? Quando eu crio um filtro, se eu remover aquele filtro, eu vou perder aquela visualização que ele me deu. Para que isso não aconteça, eu posso estar salvando a visualização para mais tarde, quando eu quiser ver aquele mesmo resultado, eu tenho salvo o tipo de filtro que eu usei para conseguir ver aquele resultado, entendeu? Porque assim, digamos que eu apliquei um filtro, achei uma informação, filtrei, né? Me retornou apenas algo interessante de ser observado, e aí eu fui fazer outras coisas, passou-se alguns dias e eu quero voltar a trabalhar naquela tabela, só que eu esqueci qual foi o filtro que eu apliquei. Então é interessante salvar, porque aí quando vocês passarem uma semana e vocês quiserem ver novamente aquele filtro, já vai estar salvo. Essa parte aqui de visualizar os filtros, ele nos permite justamente isso, salvar um tipo de filtro e quando abrirmos novamente aquele documento que quisermos olhar quais foram os filtros que salvamos, ele já vai estar dispostos aqui. Vamos ver como é que faz. Criar uma nova visualização com filtro. Clicar. Então, observem que interessante. Já abriu aqui uma interface um pouco diferente. Eu vou estar selecionando este meu intervalo aqui. Vou aplicar filtro. Deixa eu ver aqui. Aqui o filtro já foi aplicado aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui, xizinho, vou remover tudo. Então, primeiro eu vou selecionar, porque se eu clicar primeiro nessa opção, vai acontecer o que acabamos de ver. O filtro ele vai ficar num local bem aleatório e não é isso que a gente quer. A gente quer que fique a coluna que eu quero especificar aquele filtro. Então, primeiro vamos estar selecionando aqui. Selecionei. Vou aplicar aqui, criar um filtro. Pronto, as opções de criar filtro já estão aplicadas. Agora eu vou vir aqui, visualizações de filtro, e vou criar uma nova visualização com filtro. Certo? Porque agora as partes de filtro elas já estão aplicadas. O que eu quero fazer aqui? Eu quero filtrar a coluna história. Observem que história, eu tenho duas notas que são iguais. Então, vamos usar elas como exemplo aqui. Vou vir aqui, filtrar. Eu vou limpar tudo, tá? Eu quero que me retorne apenas as linhas que eu tirei. Nota 7. Então, vou vir aqui, clicar em OK. Observem que agora retornou apenas aquilo que está dentro daquele meu critério. E isso daqui eu vou salvar. Observem que esse filtro está salvo como 2, né? Eu vou salvar esse aqui, ó, nota 7 em história. Ó. Nota 7 em história. Pronto. Vou clicar aqui. Esse meu filtro, ele já foi salvo. Agora eu vou sair aqui, nessa engrenagemzinha. Vou remover esse filtro, certo? Tudo normal. Passei alguns dias sem mexer nessa tabela, voltei e agora eu queria acessar aquele filtro que eu utilizei da última vez, mas eu não me lembro. Então, eu vou vir aqui neste ícone, visualização de filtros, e eu já tenho aqui, ó, nota 7 em história. Se eu clicar, ele já vai me retornar aquele filtro que eu tinha aplicado antes. Se eu quiser excluir esse filtro, eu posso vir aqui na engrenagem, posso renomear, inclusive, posso clicar em renomear aqui, ou posso clicar diretamente neste campo, ou eu posso duplicar, eu posso excluir, vocês podem saber mais aqui, vocês podem sair mexendo em várias opções aqui para descobrir o que mais pode ser feito. Mas eu vou excluir esse filtro, porque não vai servir para nós. Aí aqui temos outro, aqui ó, esse filtro 1, acho que foi aquele primeiro aleatório que eu tinha aplicado, vou estar excluindo ele também. Aqui, excluir engrenagem, depois excluir. Ok? Agora vamos nesta opção aqui de funções. Isso aqui é uma mágica muito interessante que eu vou explicar para vocês posteriormente, que eu tenho
uma tabela exclusivamente para aplicar essas funções. Mas de antemão, vamos clicar aqui, só para você saber o que ela faz. Ela vai fazer operações básicas, como por exemplo, eu quero fazer uma soma de todos os valores que tem naquela coluna. Digamos que neste nosso exemplo, essas colunas elas trazem o quê? Notas. Mas podia ser que elas trouxessem, sei lá, valores de produtos, trouxessem quanto que eu paguei nas minhas faturas, quanto é o aluguel de alguma coisa, enfim, o que vocês, tudo que for capaz de ser somado, a gente pode aplicar aqui dessa forma. Poderíamos calcular também a média. Qual foi a média das minhas notas de cada disciplina? Você pode aplicar. Qual foi o valor máximo? Qual foi o valor mínimo? Então, assim, antes a gente aplicou aqui uma classificação. A gente classifica, dizer que é para saber, né, o valor máximo, o valor mínimo. Mas eu não quero saber, tipo, eu queria saber só o valor máximo e acabou. Você não precisa organizar nada. Então, vocês aplicam aqui essa função. E aí ela traz o valor máximo, o valor mínimo daquela tabela. E aí tem várias outras coisas também que o Planilhas nos fornece muito interessante que nós vamos ver mais adiante. Mas para não ficar naquela curiosidade, vamos ver aqui. Vou selecionar aqui esse intervalo. Vou vir aqui em função e eu quero saber qual é a média dessas notas. Observem que foi criada alguma coisa muito mágica. Por isso que eu quero explicar para vocês só mais adiante. Eu acho que agora, para quem está começando, talvez não seja algo tão fácil de entender, mas só para não ficar aqui o gostinho de o que aquilo faz na prática. Enfim, ele retornou a média desses valores aqui. Se eu quisesse a média das notas de história, eu vou selecionar aqui, ou de matemática, vou selecionar aqui, ó. Eu vou vir aqui e eu posso ficar em média, que vai me retornar a média. Neste caso, eu não quero saber a média. Eu quero saber qual foi o meu valor máximo. Tá, meu que claro aqui, porque são poucas linhas, mas se fossem muitas linhas, como é que iríamos saber? Teríamos que olhar de uma? Não precisava. Selecionávamos um intervalo e íamos clicar aqui na função. Então, neste caso, ó, a função foi feita, isso aqui depois a gente vai aprender o que é esse texto aqui que acabou de surgir. Por enquanto, a gente só clica em Enter e apareceu aqui o valor máximo, certo? Vamos apagar essas células aqui. Já aprendemos como fazer isso, né? Vamos selecionar aqui essas duas e clicamos uma única vez, que já vai apagar as duas. Bem, vamos... Já aprendemos até aqui, certo? Digamos que tivéssemos várias linhas. Como é que iríamos fazer para visualizar assim, de uma maneira bem superficial, cada uma delas? Nós poderíamos colocar aqui, ó, no botão de rolagem para baixo e, ó, movemos aqui. Observem que essas linhas... a contagem das linhas elas estão mudando conforme a gente está movendo aqui, ó. Observem que tem muitas linhas. Para voltar, a gente pode estar clicando aqui, ó, nessa barrinha novamente, clica e arrasta para cima. Da mesma forma, se quiséssemos, digamos que tivéssemos várias colunas, poderíamos estar clicando aqui, ó, e arrastando aqui para o lado. Observem que conforme eu arrasto o nome das colunas, a identificação das colunas, elas vão mudando aqui. Então, antes estavam A, e aqui, ó, foi até a letra Z, e começou a se repetir. Para voltar, podemos fazer aqui. Isso só faz sentido, claro, quando nós temos várias colunas e várias linhas. Mas aí na dúvida, e agora como é que eu faço para ver até onde vai isso daqui? Eu vou clicar na setinha do teclado? Não precisa. Vocês podem vir aqui, ó, na balinha de rolagem, ícone de rolagem e descer, certo? Vamos conhecer um pouco aqui, ó. Observe uma coisa. Atualmente, essa página 1, nós estamos no documento da aula 1 deste curso. Lembra que adicionamos um nome para identificar logo no início? Então, a gente pode encontrar esse nome aqui, ó. Aula 1, Cindy, planilhas do Google, né? E dentro de um mesmo documento podemos adicionar várias páginas. Imagina um caderno. Então, digamos que eu acabei de abrir um arquivo, nessa analogia seria um caderno, e esse caderno podemos escrever em várias páginas. E é exatamente aqui, ó. Atualmente nós estamos nessa página 1, mas nós poderíamos adicionar quantas páginas quiséssemos. Como iremos fazer isso? Ó, só clicar nesse botãozinho aqui de mais e já ia
ser criada uma outra página. Agora foi adicionada a página 3. Era para ser adicionada a 2. Mas está tudo bem. Se eu quisesse adicionar mais outra página, mais uma vez eu vinha aqui e adicionava a página seguinte. Página 4. Por que que eu iria querer criar outra página? Porque às vezes, por exemplo, esse daqui tá mostrando o boletim escolar, sei lá, de um aluno, de aluno A. Tem uma forma mais eficiente de fazer isso, mas é só porque até chegarmos ao ponto de precisarmos utilizar essa outra forma, às vezes é um conhecimento um pouco mais avançado. Para nós que estamos começando agora, esse exemplo utilizar as informações desse jeito, elas acabam sendo melhor, porque fica mais fácil de manipular. Enfim, não necessariamente, mas para quem está aprendendo sim, fica melhor. Então, digamos que esse aqui é o boletim escolar, sei lá, do meu filho mais novo, e aqui seria o boletim escolar do meu filho mais velho. Ou em outro contexto, eu estou fazendo aqui, eu tenho um arquivo que eu trato das minhas finanças. Eu sou uma pessoa que cuido muito dessa parte financeira. Procuro saber tudo o que eu gasto, o que eu faço. Então, eu tenho aqui uma planilha. Olha, essa página aqui trata de todas as minhas questões financeiras. Aí, essa parte aqui trata das questões financeiras em relação ao meu marido, porque a gente trabalha junto, sempre sabendo o que nós gastamos, o que nós deixamos de gastar, enfim. Pode ter outros usos, né? Ou se não, por exemplo, um mais prático, minha realidade. Eu estou trabalhando na criação de um artigo, vamos dizer assim. É um projeto e a primeira parte é criar um artigo. E aí a gente tem que pesquisar por outros artigos relacionados ao que a gente está trabalhando e nós baixa a lista dos artigos, né? A gente faz uma busca com palavras-chave, com artigos similares, a gente baixa eles e traz para esse tipo de planilha, que é para a gente ter um controle dos artigos que nós iremos trabalhar. Só que é o seguinte, nós faz essas buscas em diferentes bases de dados. Então, por exemplo, uma foi do próprio Google, a outra, vamos supor, foi do CAPS, a outra foi, sei lá, do Whipple, acho que é assim que pronuncia. Então, eu crio uma página, eu tenho um arquivo que é só relacionado às minhas buscas do meu projeto que eu participo, mas cada página ela traz resultados de bases diferentes. Então, por exemplo, a página 1, ela traz resultados das minhas buscas do Whipple. A página 2 ou a 3, ela traz o resultado das buscas do Google. Então, a gente pode separar assim, fica melhor porque fica tudo agrupado em um único ponto. No decorrer das aulas também, eu trouxe estes exemplos. Nós temos uma aula, a aula é muito grande, e aí eu separei página 1, página 2, página 3, página 4, porque eu consigo ter todos os conteúdos em um único arquivo e fica mais fácil de eu compartilhar, inclusive com vocês. Se eu quisesse excluir aqui uma página, então eu posso clicar aqui ó, em cima da página que eu quero excluir, eu clico com o botão direito do mouse e eu clico aqui em excluir. Se eu quisesse, vou clicar aqui em OK. Se eu quisesse duplicar, por exemplo, eu quero criar uma cópia porque eu quero bagunçar uma e a outra eu quero manter ela intacta, porque se eu fizer alguma coisa, sei lá, muito bagunçado, eu posso excluir sem problema nenhum. Então, posso aqui estar duplicando, vou duplicar essa primeira, porque vai fazer mais sentido. Posso duplicar essa página aqui, pronto. Aí essa eu posso bagunçar sem preocupação nenhuma, porque se der alguma coisa errada, eu tenho a original intacta. Basicamente isso. E temos outras opções aqui. Eu posso renomear, por exemplo, aqui atualmente está a cópia da página 1. Digamos que eu quisesse colocar o quê? Sem ideia. Eu vou colocar nota. Vou colocar só notas. Pronto. Renomeei, que fica mais fácil de identificar. Digamos que eu tivesse aqui umas 30 páginas, né? Então, seria mais fácil procurar elas pelo nome. Inclusive, se eu tivesse muitas mesmo, eu poderia estar visualizando elas aqui, ó. Todas as páginas. Eu clico e ia mostrar todas as páginas. Por que aqui é melhor? Se eu tivesse muitas, por exemplo, umas 30, ia acabar que elas meio que iam sumir por aqui. E aí, um atalho de encontrar mais fácil seria justamente aqui. E aí, quando eu quisesse navegar entre uma e outra, uma vez que eu tivesse aqui o nome delas, né, que ficasse fácil de eu saber o que tem em cada página, eu clicaria, por exemplo, eu quero ir para a página 1, porque tem alguma coisa
eu quero saber no momento. E aí eu clico em cima da página 1, percebe? Ah, queria ir para a página 4. Pronto. Quando tem poucos dados, assim, quando tem tudo é muito pouco, torna-se desnecessário saber dessa informação, mas é útil, principalmente quando vocês estão lidando com muitas coisas. Vamos voltar aqui. Tem outras coisas também que nós podemos fazer, como, por exemplo, aplicar alterar uma cor. Tem gente que é muito visual, né? Gosta, não sei, trabalha muito com cores porque acha que aí fica mais criativo. Então, vocês podem estar adicionando cores aqui também e pode estar fazendo várias outras coisas. Vamos voltar aqui para aquilo que eu falei. Olha, vamos começar por aqui, por questões didáticas, mas depois a gente volta. Vamos voltar agora. Olha, digamos que eu vou fazer alguma coisa aqui. Vou colocar ok. Eita, eu fiz aquilo, mas não era para mim ter feito, foi desnecessário o que eu acabei de fazer. Então, vocês podem apagar, claro, ou vocês podem vir aqui, ó, nesse ícone de desfazer, e vocês desfazem. Digamos outra coisa aqui agora, se vocês, sem querer, apagaram uma coisa, não era para eu ter apagado aquela informação, e agora eu vou ter que escrever tudo de novo. Não precisa, vocês podem vir aqui, ó, neste ícone de refazer, e aí vai aparecer aquilo que vocês fez. Isso aqui é para imprimir. Esse daqui é para pintar uma formatação. Vamos pular isso daqui por enquanto. E isso daqui é para dar um zoom às células da nossa tabela. Então, atualmente está em 100%. Eu vou colocar aqui, ó, 125 e vocês vão ver que vai aumentar um pouco. Agora, detalhe, vai aumentar apenas as nossas células. Lembra que no início da aula eu mostrei para vocês que possa ser que na barra de tarefa de vocês não tivesse esses iconezinhos aqui, tivesse 3 pontinhos, e aí uma sugestão de fazer com que eles aparecessem era clicar Ctrl e o sinal de menos, porque ia diminuir o zoom, só que diminuir o zoom toda a página. Desse jeito que eu mostrei para vocês, não vai interferir no zoom de toda a página. Vai sim somente nesta tabela aqui, em que tem as células. Então, ó, 25 fica até melhor, né? De se trabalhar com um zoom maior. Agora, quando temos muitos dados, em 100% fica melhor. Enfim. E aí, para aumentar, vamos vir aqui, ó. Podemos aumentar no valor que quisermos. Para diminuir, nós colocamos no valor que quisermos também. Aqui, digamos que essa coluna fosse de dinheiro aqui, ó. Isso aqui é R$7, R$9, R$8. E queremos deixar um valor, né, do real. O que fazer? Poderíamos estar selecionando os valores e aplicando aqui a formatação. Observem que lindo ficou. Aqui, vamos supor que estamos, sei lá, tratando de alguma coisa que envolva porcentagem. Vamos estar selecionando aqui, ó, e clicando no símbolo de porcentagem. Ficou muito porque a nota era 5,5, né? Aí multiplicou aqui exageradamente e aí ficou isso. Mas só para título de curiosidade ali, aplica um símbolo de porcentagem. Digamos que eu quisesse diminuir alguma casa decimal. Então, observe, vou clicar aqui. E de 2 zeros agora, eu só tenho 1, quero diminuir mais. Observem que agora eu tinha vírgula algum zero, não tem, quero diminuir mais. Observem agora, não vai mais, porque só vai a partir da vírgula. Aqui, digamos que eu queira acrescentar mais. Olha, eu vou clicar, o que acontece? Foi acrescentado mais uma casa. Uma vírgula, um ponto, né? Quero acrescentar outra. A partir da vírgula, aí outro, vírgula, um ponto, não, vírgula, aí o zero. Aí clico novamente, já tem um zero, eu vou adicionar mais um zero. Se eu clicar novamente, mais um zero, e assim sucessivamente. Nossa, coloquei vários zeros, então a gente pode estar voltando aqui. Isso vai fazer mais sentido quando tiver no contexto certo, mas uma vez que vocês saibam que há aquele recurso de colocar em formato real, de porcentagem, aumentar as casas decimais ou diminuir, quando vocês precisarem, vocês já sabem, olha, tem como eu fazer isso. Isso daqui é mais outras opções que a gente tem de deixar o texto automático, como é que estava antes, inicialmente. Vamos selecionar esse intervalo aqui. Vou vir aqui em mais formatação e observem que tá um tracinho aqui ao lado da moeda. Isso significa que a formatação que está aplicada a este intervalo que eu selecionei é o de moeda, que no caso é o do real, né? Que é o que
esse símbolo aqui que a gente colocou antes de cada valor. Para remover, eu vou vir aqui e clicar em automático. Pronto. Agora, notem o seguinte, que aprendemos já alguns desses atalhos aqui da barra de tarefas. Já aprendemos como rolar para baixo ou para o lado, adicionar uma nova página, excluir uma página, renomear, ver as listas de páginas, adicionar uma cor e a mexer um pouco, né? Qual a diferença entre linhas, coluna, o que é uma célula. Agora, antes de concluirmos a aula, eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Digamos que vocês fizeram a tabela e aí no final foram verificar, foram revisar ela e perceberam que esqueceram de uma coluna bem no meio da tabela. E agora, o que fazer? Nós podemos estar adicionando uma nova coluna. Então, nós vamos clicar uma coluna próxima a ela, botão direito do mouse para abrir as opções e nós vamos ter aqui, ó, inserir uma linha acima ou uma coluna à esquerda. Eu vou mostrar desse jeito, mas há outro jeito de adicionar também, que eu julgo até mais interessante. Observe o seguinte, eu quero adicionar uma coluna. Adicionei uma coluna esquerda, né, lado esquerdo, certo? Agora eu quero adicionar uma linha. Então, eu vou vir aqui, ó, na linha que eu quero adicionar, né? Na linha próxima, onde eu quero adicionar, eu vou colocar aqui, ó, inserir uma linha acima, certo? Então, pronto. Se vocês esquecerem de adicionar uma coluna ou a linha no meio da nossa tabela, vocês podem estar adicionando desta forma. Para excluir, essa coluna aqui ela não vai ser mais necessária. Ok, vocês clicam na coluna que vocês querem excluir, então direito do mouse para abrir opções. E aqui, ó, excluir coluna. Da mesma forma, em linha, vão na linha que desejam excluir, botão direito do mouse, abre opções e aqui excluir linha. Agora, suponhamos que vocês excluíram uma coluna sem querer. Vou vir aqui, ó, excluir coluna. E agora, o que eu faço? Vocês podem ir lá na opção de desfazer a última ação que foi feita. Então, se vocês clicarem aqui, vocês acabaram de salvar o trabalho de vocês. Ou vocês podem clicar na tecla de atalho Ctrl Z, que vai dar a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a tecla Ctrl, essa daqui. Vocês clicam Ctrl e Z. Vou mostrar na prática. Vou excluir essa linha aqui sem querer, querendo, excluir. E agora eu vou na tecla de atalho Ctrl Z. Eu acabo de desfazer o que eu acabei de fazer. Ó, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Observem que quando eu clico aqui nessa coluna para adicionar uma nova coluna, eu só tenho a opção de inserir à esquerda. Mas e se eu quisesse adicionar à direita, o que eu iria fazer? Vocês podem estar selecionando aqui, ó, clicar nesta coluna. Observem que toda a coluna foi selecionada, né? Agora eu vou abrir menu de opções, botão direito do mouse, e vou vir aqui, ó, adicionar à esquerda ou à direita. Ao fazer isso, ao selecionar toda a coluna, ela me dá mais uma opção de ação. Da mesma forma, se eu selecionar a linha, ó, digamos que eu quero adicionar uma linha próximo, acima ou abaixo da linha 4, né? Mas aqui, em torno da linha 4. Então, seleciono a linha. Para selecionar é só clicar em cima do número aqui, ó. Número 2, número 3, número 4. Clicar com o botão direito do mouse, abro as opções e vai aparecer, ó, inserir uma linha acima e inserir uma linha abaixo. Do contrário, se eu tentar abrir as opções sem selecionar, eu só vou ter uma única opção. Ou inserir a linha acima ou inserir uma coluna à esquerda. Eu não vou ter acima, abaixo, direita e esquerda. Enfim. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu recomendo que vocês tentem praticar. E se surgir alguma dúvida, quando tivermos a nossa monitoria na quinta-feira, a gente se encontra, tá? Até mais e até a próxima aula.